Imagine só, uma menininha cega de apenas 6 anos cantando por moedinhas em uma praça de São Paulo. Enquanto muitos passavam sem olhar, um senhor de cabelos grisalhos parou, encantado com aquela voz angelical. Era Silvio Santos, o homem que construiu um império, mas nunca esqueceu suas origens humildes. O que aconteceu depois não apenas mudou a vida da pequena Juliana, mas também tocou o coração do Brasil inteiro. Inscreva-se no canal e compartilhe nos comentários de qual região do Brasil você nos acompanha. A reação de Silvio Santos não foi apenas surpreendente. Foi o começo de uma jornada que prova como pequenos gestos podem iluminar até a mais profunda escuridão. Acompanhe-me e descubra esta história completa, que vai emocionar seu coração. Na periferia de São Paulo, onde o concreto se misturava com a esperança, vivia a pequena Juliana, uma menininha de 6 anos de idade. Seus olhos, cobertos por um véu de escuridão desde o nascimento, nunca puderam contemplar as cores do mundo, mas sua alma enxergava muito além do que muitos com visão perfeita jamais conseguiriam. Em um pequeno apartamento no bairro do Capão Redondo, Dona Cleide, mãe solo de Juliana, enfrentava diariamente a luta para colocar comida na mesa. Trabalhava como diarista em casas de família, saindo antes do sol nascer e voltando quando já era noite. "Mamãe, não fica triste", dizia Juliana, sentindo a respiração pesada da mãe quando ela chegava exausta. "Amanhã vai ser melhor. Eu vou cantar para você, e tudo vai ficar bem." A voz de Juliana era seu maior tesouro. Desde os 3 anos, a menina cantava com uma doçura que fazia as lágrimas brotarem nos olhos de quem a ouvia. Era como se cada nota musical compensasse a ausência da visão. Como se cada melodia pintasse em sua mente os quadros que seus olhos não podiam ver. Em uma manhã de domingo, enquanto o Brasil se preparava para mais um final de semana, Cleide enfrentava uma realidade dura. Não tinha dinheiro suficiente para pagar o aluguel que venceria na terça-feira. "Mamãe, eu tive uma ideia", disse Juliana, sentada à mesa da cozinha enquanto brincava com os dedos sobre a superfície de fórmica desgastada. "Posso cantar na pracinha. As pessoas gostam da minha voz. Talvez elas deem algumas moedinhas." Cleide sentiu um aperto no peito. Nunca quisera submeter sua filha a isso, mas os tempos estavam difíceis, e o senhorio não aceitaria mais desculpas. "Tem certeza, meu amor? Não quero que você se sinta..." "Eu quero ajudar, mamãe", interrompeu Juliana, com aquela determinação surpreendente para uma criança tão pequena. "A professora da escola disse que todos temos um dom e que devemos usá-lo para fazer o bem. Meu dom é cantar." Na manhã seguinte, mãe e filha se dirigiram ao Parque Ibirapuera. Era um local frequentado por famílias aos finais de semana, onde talvez pudessem encontrar corações generosos. Cleide estendeu um pequeno pano colorido no chão, colocou uma latinha vazia à frente e posicionou Juliana no centro. "Está pronta, meu amor?" Juliana assentiu, apertando a mão da mãe antes de soltá-la. Respirou fundo e começou a cantar o que é, de Gonzaguinha. Sua voz, pura como cristal, ecoou pelo parque. "Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita." As primeiras notas atraíram olhares curiosos. As pessoas passavam, algumas paravam brevemente, outras seguiam seu caminho. Algumas moedas caíam na latinha, mas não eram muitas. Juliana não se importava com o dinheiro. Ela cantava com a alma, sentindo cada palavra, cada nota, como se estivesse contando sua própria história. Após 2 horas cantando sob o sol paulistano, a latinha tinha acumulado apenas 37,50. Não era nem de longe o suficiente para o aluguel, mas Cleide sorriu para a filha, orgulhosa de sua coragem. "Você cantou lindamente, meu amor. Vamos descansar um pouco?" Juliana concordou, cansada, mas feliz. Naquele momento, um senhor de idade se aproximou.
Vestia uma camisa social azul clara, bem passada, e calças sociais escuras. Seus cabelos grisalhos emolduravam um rosto que parecia familiar para muitos brasileiros. "Essa voz é de um anjo ou estou ouvindo coisas?" perguntou o homem, com uma voz marcante e um sotaque peculiar. Cleide arregalou os olhos, reconhecendo imediatamente quem era. O coração acelerou. Ali, diante delas, estava Senhor Abravanel, conhecido por todo o Brasil como Silvio Santos, o icônico apresentador de televisão. É o senhor mesmo?" gaguejou Cleide incrédula. Silvio sorriu daquele jeito característico, os olhos brilhando com genuína curiosidade. "Em carne e osso, minha senhora. Estava passando por aqui com minha família quando ouvi essa voz maravilhosa. Quem é essa pequena cantora?" Juliana, mesmo sem poder ver, sentiu a presença calorosa daquela voz grave e melodiosa. "Eu sou Juliana, senhor. Tenho 6 anos", respondeu timidamente. Silvio se agachou, ficando na altura da menina. Notou os olhinhos sem foco, percebendo imediatamente sua condição. "Juliana, você tem a voz mais bonita que já ouvi em muito tempo, e olha que eu já ouvi muitos cantores em meu programa", disse ele com sinceridade. "Você gosta de cantar?" A menina abriu um sorriso radiante. "É a coisa que eu mais gosto no mundo. Quando canto, posso ver tudo na minha cabeça. As cores, as formas, as pessoas. É como se meus olhos funcionassem por alguns minutos." Silvio sentiu uma emoção genuína tomar conta de seu peito. Em seus muitos anos de televisão, havia conhecido inúmeras histórias comoventes, mas algo naquela pequena o tocou profundamente. "Vocês me dariam a honra de acompanhá-las para um café? Gostaria muito de conversar mais", convidou ele, olhando para Cleide. Cleide, ainda atordoada com o encontro inesperado, apenas conseguiu assentir. Naquele momento, não imaginava que aquele encontro casual mudaria para sempre o destino de sua pequena família. Durante o café em uma padaria próxima, Silvio ouviu atentamente a história de Juliana e Cleide. Soube da luta diária, do aluguel atrasado, dos sonhos da pequena cantora cega que nunca havia recebido tratamento adequado por falta de recursos. "Sabe, Cleide", disse Silvio após ouvir tudo, "sempre acreditei que a vida é como um grande palco. Alguns de nós recebemos holofotes mais potentes, mas isso vem com uma responsabilidade." Ele fez uma pausa, tomando um gole de seu café. "Eu comecei vendendo canetas na rua, sabia? Muita gente acha que nasci em berço de ouro, mas não. Aprendi cedo que para subir na vida precisamos de 3 coisas: trabalho duro, um pouquinho de sorte e a capacidade de ajudar os outros no caminho." Seus olhos se voltaram para Juliana, que sorvia animadamente um chocolate quente. "Esta menina tem um dom, Cleide. Um dom raro, e eu gostaria de ajudá-la a desenvolvê-lo." Naquela tarde de domingo, antes de se despedirem, Silvio entregou um envelope a Cleide. Dentro havia dinheiro suficiente para quitar o aluguel atrasado e mais 3 meses adiantados, além de seu cartão pessoal com um número de telefone. "Amanhã, quero que ligue para este número. Vou marcar uma consulta com o melhor oftalmologista do país. A condição de Juliana pode não ter cura, mas existem tratamentos que podem melhorar sua qualidade de vida." Cleide não conseguiu conter as lágrimas, enquanto Juliana, sentindo a emoção no ar, apertava a mão da mãe em silêncio. "Por que está fazendo isso por nós?" perguntou Cleide entre soluços. Silvio sorriu, aquele sorriso sincero que por décadas havia entrado nos lares brasileiros. "Porque a vida me deu muito, e o mínimo que posso fazer é compartilhar. Como dizia minha mãe, Silvio, dinheiro é como estrume. Só serve se for espalhado, fazendo as coisas crescerem." Ao se despedir, ele se abaixou e sussurrou no ouvido de Juliana: "Continue cantando, pequena. Sua voz pode não abrir seus olhos, mas vai abrir portas que você nem imagina existirem." Naquela noite, pela primeira vez em muitos meses, Cleide dormiu sem o peso da preocupação. E Juliana sonhou com cores vibrantes,
palcos iluminados e uma voz grave e gentil que lhe dizia para nunca parar de cantar. A consulta com o doutor Rodrigo Albuquerque, um dos mais renomados oftalmologistas do Brasil, foi marcada para a quarta-feira seguinte. O consultório no bairro dos Jardins, em São Paulo, era um mundo à parte para Cleide e Juliana. Piso de mármore, recepcionistas bem vestidas e uma sala de espera que mais parecia a de um hotel de luxo. "Mamãe, esse lugar cheira diferente", comentou Juliana enquanto esperavam. "Cheira a flor e a algo limpo." Cleide sorriu, apertando a mão da filha. Estava nervosa, as palmas suando. Nunca imaginou que estariam ali, em um dos consultórios mais caros do país, graças a um encontro casual no parque. Dr. Rodrigo era um homem de meia idade, de fala calma e gestos precisos. Após uma série de exames detalhados, sentou-se diante de Cleide com uma expressão séria, mas não desprovida de esperança. "A condição de Juliana é uma forma rara de amaurose congênita de Leber", explicou ele. "É uma doença genética que afeta a retina. Infelizmente, não há cura definitiva ainda, mas..." Cleide prendeu a respiração naquele "mas". "Existe um tratamento experimental sendo desenvolvido nos Estados Unidos. Terapia genética. Não vai restaurar completamente a visão de Juliana, mas pode permitir que ela perceba formas, luzes e, eventualmente, com o tratamento certo e óculos especiais, até mesmo distinguir rostos." As palavras do médico pareciam distantes, como se viessem de outro mundo. Tratamento nos Estados Unidos? Como poderiam sequer sonhar com algo assim? "Doutor, isso deve custar uma fortuna", murmurou Cleide, já sentindo o peso da realidade. Dr. Rodrigo sorriu. "Normalmente sim, mas o Sr. Abravanel já entrou em contato comigo. Ele vai cobrir todos os custos do tratamento, incluindo a viagem e estadia nos Estados Unidos por quanto tempo for necessário." Cleide cobriu a boca com as mãos, incapaz de conter as lágrimas. Juliana, sentindo a emoção da mãe, perguntou preocupada: "Mamãe, o que foi? É algo ruim?" Cleide abraçou a filha com força. "Não, meu amor. É algo muito, muito bom. Você vai poder ver um pouquinho, entende? Não tudo, mas mais do que agora." Os olhos sem foco de Juliana se arregalaram. "Vou poder ver seu rosto, mamãe." "Talvez sim, querida. Talvez sim." Nos dias que se seguiram, uma verdadeira revolução aconteceu na vida de Cleide e Juliana. Silvio não apenas cumpriu sua promessa de financiar o tratamento, como também providenciou um apartamento melhor para elas, em um bairro mais seguro e próximo a uma escola especializada para crianças com deficiência visual. 2 semanas após o encontro no parque, Juliana foi convidada para conhecer os bastidores do SBT, o canal de televisão fundado por Silvio Santos. Era uma quinta-feira, dia de gravação do icônico Programa Silvio Santos. "Estou nervosa, mamãe", confessou Juliana, enquanto o táxi os levava até o estúdio em Osasco. "Não precisa ficar, meu amor. O senhor Silvio é uma pessoa muito boa." "Não é por isso", explicou a menina. "É que, e se ele me pedir para cantar? Na televisão? E se as pessoas não gostarem?" Cleide sorriu, afagando os cabelos da filha. "Seu dom é seu dom, Juliana. Não importa onde você cante, na pracinha, na nossa sala ou na televisão. Sua voz toca corações, e isso é o que importa." No estúdio, foram recebidas por Iris Abravanel, esposa de Silvio, uma mulher elegante e de sorriso caloroso. "Vocês devem ser Cleide e Juliana. Silvio não para de falar de vocês", disse ela, abraçando-as como se fossem velhas amigas. "Venham, ele está ansioso para vê-las." Nos bastidores, Silvio conversava animadamente com produtores e câmeras, gesticulando com aquela energia característica que parecia desafiar sua idade. Ao ver Juliana, abriu um enorme sorriso. "Minha pequena cantora chegou", exclamou caminhando em direção a elas. Abaixou-se para ficar na altura de Juliana. "Como você está, princesa?" "Bem, Sr. Silvio", respondeu Juliana timidamente.
Obrigada por tudo que está fazendo por nós. Silvio tocou levemente o queixo da menina. Sabe, Juliana, na vida aprendi que quando Deus nos tira algo, Ele nos compensa em outra coisa. Você não pode ver com os olhos, mas enxerga com a alma. E isso é muito mais raro e valioso. Virando-se para Cleide, continuou. Vocês já sabem da viagem para os Estados Unidos, não é? Está tudo organizado. Partirão em 3 semanas. Mas antes disso, fez uma pausa dramática, típica do apresentador. Tenho uma surpresa para a nossa pequena cantora. Naquele dia, Juliana foi convidada a participar do programa Silvio Santos, como convidada especial. No palco, sob as luzes brilhantes que não podia ver, mas podia sentir o calor, a menina cantou Tente Outra Vez, de Raul Seixas, com uma interpretação que fez o auditório inteiro se levantar em uma ovação de pé. Veja, exclamou Silvio para a plateia, com lágrimas nos olhos. É isso que o Brasil precisa, essa força, essa garra. Uma criança que não pode ver, mas que enxerga mais longe que muitos de nós. Ao final da apresentação, Silvio anunciou que criaria uma fundação em nome de Juliana, dedicada a ajudar crianças com deficiência visual em todo o Brasil. A Fundação Olhos da Alma nasceu ali, naquele palco, sob aplausos emocionados. Nos bastidores, após o programa, enquanto Juliana recebia elogios de toda a equipe, Silvio chamou Cleide para uma conversa reservada. Sabe, Cleide, muita gente não entende por que faço isso. Acham que é para aparecer, para marketing. Mas a verdade é mais simples. Ele olhou pela janela do camarim, contemplando o pôr do sol sobre São Paulo. Venho de uma família de imigrantes. Meus pais chegaram ao Brasil sem nada. Lutaram, trabalharam, me ensinaram o valor de cada centavo. Comecei vendendo canetas na rua, depois abri uma lojinha, depois outra e outra. Quando dei por mim, tinha um império. Fez uma pausa como se estivesse revivendo cada momento. Mas sabe o que aprendi, Cleide? Que nada disso tem sentido se não pudermos estender a mão a quem precisa. Meu pai dizia, Silvio, a escada da vida só tem sentido se enquanto você sobe, ajuda outros a subirem também. Cleide ouvia atentamente, emocionada com a sinceridade daquele homem que, para milhões de brasileiros, era apenas uma figura carismática na televisão. Sua filha me lembrou isso. Me lembrou que a verdadeira riqueza não está no banco, mas na capacidade de fazer diferença na vida de alguém. 3 semanas depois, Cleide e Juliana embarcaram para Boston, nos Estados Unidos, onde a menina seria submetida ao tratamento experimental. A despedida no aeroporto foi emocionante, com Silvio e Iris presentes para desejar boa sorte. Lembre-se, disse Silvio para Juliana, segurando suas mãozinhas. Não importa o resultado, você já venceu. Sua coragem e seu talento inspiraram milhares de pessoas. Estarei esperando ansiosamente para ouvir você cantar novamente, quem sabe até vendo um pouquinho do mundo maravilhoso ao seu redor. Enquanto o avião decolava, levando mãe e filha para uma jornada que mudaria suas vidas para sempre, Silvio permaneceu no mirante do aeroporto, observando até que a aeronave desaparecesse no horizonte. Você fez uma coisa linda, disse Iris, abraçando-o. Silvio sorriu, com os olhos marejados. Não, querida. Foi ela quem fez algo lindo por mim. Me lembrou porque comecei tudo isso, porque trabalho até hoje, mesmo podendo me aposentar há tanto tempo. E por quê? Perguntou Iris, mesmo já sabendo a resposta. Porque a felicidade só é real quando compartilhada, respondeu ele, citando uma de suas frases favoritas. E hoje, graças àquela pequena cantora cega, me sinto verdadeiramente feliz. Na noite seguinte, no programa Silvio Santos, o apresentador dedicou os primeiros minutos para contar a história de Juliana. Mostrou trechos de sua apresentação e anunciou oficialmente a Fundação Olhos da Alma. Sabe, meu amigo e minha amiga em casa, disse ele, olhando diretamente para a câmera. Muitos me perguntam qual é o segredo do sucesso. Querem uma fórmula mágica.
Mas o verdadeiro segredo é muito simples. Trabalhe duro, seja honesto e, mais importante, estenda a mão a quem precisa. Porque no final das contas, não levamos nada material desta vida. O que fica são as vidas que tocamos, as diferenças que fizemos. Aquelas palavras, ditas com a sinceridade característica de Silvio Santos, ressoaram em milhões de lares brasileiros naquela noite. E em um avião, sobrevoando o Oceano Atlântico, uma pequena menina cega dormia tranquilamente, sonhando com as cores que um dia, talvez, pudesse finalmente conhecer. O Hospital Pediátrico de Boston era um complexo impressionante, com seus prédios modernos e jardins bem cuidados. Para Cleide, que nunca havia saído do Brasil, tudo parecia saído de um filme. Os médicos de jalecos impecáveis, as enfermeiras atenciosas, os equipamentos de última geração. Juliana, por sua vez, absorvia cada novo ambiente através dos outros sentidos. "Mamãe, esse hospital tem cheiro de limão", comentou ela, enquanto eram guiadas por um intérprete contratado por Silvio para acompanhá-las durante toda a estadia. A doutora Elizabeth Chen, especialista em terapia genética para doenças oculares, recebeu-as em seu consultório no terceiro dia após a chegada. Era uma mulher de origem asiática, gestos delicados e uma voz tranquilizadora. "Juliana é uma excelente candidata para o tratamento", explicou ela, após revisar todos os exames enviados pelo doutor Rodrigo do Brasil. A terapia consiste em injetar um vírus modificado que leva uma cópia funcional do gene ausente diretamente na retina. Cleide apertou a mão de Juliana, tentando processar as informações técnicas. "E quais são as chances dela poder ver?" perguntou a voz trêmula de esperança. A médica sorriu gentilmente. "Precisamos ser realistas. Juliana nasceu sem visão, então seu cérebro nunca processou imagens visuais. O tratamento pode permitir que ela perceba luz, sombras, talvez formas e, com o tempo e terapia intensiva, até cores e contornos básicos. Não será uma visão como a sua ou a minha, mas será um ganho significativo em relação à escuridão total." Cleide traduziu as palavras da médica para Juliana em termos que a menina pudesse entender. "Então vou poder ver um pouquinho, mamãe? Vou poder ver o sol?" "Sim, meu amor. Talvez você possa ver o sol e as árvores e o tio Silvio?" interrompeu Juliana com um sorriso esperançoso. "Quero muito ver o rosto dele. Ele tem uma voz tão bonita, deve ter um rosto bonito também." A cirurgia foi marcada para 2 semanas depois, tempo necessário para preparar Juliana e realizar mais alguns exames preparatórios. Durante esse período, Silvio ligava diariamente para saber como estavam, demonstrando um carinho paternal que comovia Cleide. "Ele não precisa fazer tudo isso", comentou ela certa noite com o intérprete, depois que Juliana adormeceu. "Já fez tanto por nós." O intérprete, um brasileiro que vivia há anos nos Estados Unidos, sorriu. "Sabe, trabalho com muitos brasileiros ricos que vêm para cá. A maioria quer apenas resolver seus problemas e voltar. O Sr. Abravanel é diferente. Ele realmente se importa." Na véspera da cirurgia, enquanto Juliana dormia no quarto do hotel, Cleide recebeu uma ligação inesperada. "Boa noite, Cleide. É Iris, esposa do Silvio." Cleide se surpreendeu. Normalmente quem ligava era o próprio Silvio. "Oi, dona Iris, está tudo bem?" "Sim, querida. Silvio está gravando agora, por isso pediu que eu ligasse. Amanhã é o grande dia, não é?" "Sim", respondeu Cleide, a ansiedade evidente na voz. "Estou tão nervosa. E se não der certo? E se ela passar por tudo isso e continuar na escuridão?" Houve um breve silêncio do outro lado da linha. "Posso te contar uma história, Cleide? Algo que talvez ajude." Iris narrou então como décadas atrás Silvio enfrentou um dos períodos mais difíceis de sua carreira. Seu primeiro canal de TV havia falido, ele estava endividado e muitos o consideravam acabado. Uma noite, deprimido, ele foi a uma pequena igreja no centro de São Paulo. "Não era um homem particularmente religioso na época", explicou Iris, "mas estava desesperado.
Na igreja, encontrou um velho padre que lhe disse algo que mudaria sua vida. Filho, às vezes Deus fecha uma porta não para nos punir, mas para nos forçar a olhar pela janela. Cleide ouviu atentamente, sentindo que aquela história carregava um significado especial. Silvio saiu daquela igreja determinado a recomeçar. Fundou o SBT com as últimas economias, apostou tudo no que acreditava e deu certo, como todos sabemos. Mas ele nunca esqueceu aquelas palavras. De que às vezes o que parece uma tragédia é apenas o começo de algo melhor. Iris fez uma pausa antes de continuar. O que quero dizer, Cleide, é que não importa o resultado da cirurgia amanhã. Juliana já venceu. Ela tocou o coração de muitas pessoas com sua voz, sua coragem, incluindo o coração de um velho apresentador que acreditava já ter visto de tudo na vida. Aquelas palavras trouxeram um conforto inesperado para Cleide. Adormeceu mais tranquila, preparada para enfrentar o que viesse no dia seguinte. A cirurgia durou 4 horas. Juliana foi corajosa, entrando na sala de operação, cantarolando baixinho Aquarela de Toquinho para espantar o medo. Cleide esperou na sala de espera, alternando entre orações e lembranças de todos os momentos que haviam vivido até ali. Quando a doutora Chen finalmente apareceu, seu rosto estava sereno. A cirurgia foi um sucesso técnico, informou ela. Conseguimos injetar o vetor viral exatamente onde deveria. Agora é esperar que o organismo de Juliana responda bem. Manteremos os olhos dela vendados por 2 semanas, tempo para que as células da retina absorvam o tratamento. As 2 semanas seguintes foram as mais longas na vida de Cleide. Juliana, sempre otimista, passava os dias cantando no quarto do hospital, encantando enfermeiras e médicos com seu repertório brasileiro. Uma enfermeira chegou a gravar um vídeo dela cantando Evidências, de Chitãozinho e Chororó, que viralizou nas redes sociais brasileiras. No Brasil, Silvio acompanhava tudo de perto. Sem que Cleide soubesse, ele havia montado uma equipe de reportagem para documentar toda a jornada de Juliana. Essa história precisa ser contada, disse ele a seus produtores. Não para promover a mim ou ao programa, mas para inspirar outras pessoas a não desistirem de seus sonhos, por mais impossíveis que pareçam. Finalmente, chegou o dia de remover as bandagens. A sala estava repleta de especialistas, incluindo um neurologista pediátrico especializado em desenvolvimento visual. Cleide segurava a mão de Juliana, que tremia ligeiramente. Estou com medo, mamãe, confessou a menina. Do que, meu amor? E se eu não gostar do que vir? E se o mundo não for tão bonito quanto imagino quando canto? Cleide sentiu um nó na garganta. Era uma preocupação que nunca havia considerado. O mundo tem coisas feias e bonitas, Juliana. Mas prometo que vou te mostrar primeiro só as coisas bonitas. A doutora Chen se aproximou com uma tesoura pequena. Vamos remover as bandagens agora, Juliana. A sala está com luz baixa para não machucar seus olhos. Mesmo que você comece a perceber algo, pode não ser claro imediatamente. Seu cérebro precisa aprender a interpretar as informações visuais. Com delicadeza, ela começou a cortar as bandagens. Camada por camada, o rosto de Juliana foi aparecendo. Seus olhos, de um castanho profundo, permaneciam fechados. Pode abrir os olhos bem devagar, Juliana, instruiu a médica. Com hesitação, a menina começou a abrir os olhos. Piscou várias vezes, o rosto sem expressão definida. Juliana, chamou Cleide ansiosa. Está vendo alguma coisa, filha? Por um momento agonizante, a menina não respondeu. Seu rosto permanecia impassível, os olhos movendo-se sem foco aparente. Então, lentamente, uma lágrima escorreu por sua bochecha. É brilhante, mamãe, sussurrou ela. Tem algo brilhante ali. Estava apontando para uma pequena lâmpada no canto da sala. A doutora Chen sorriu, emocionada. Ela está percebendo luz. É um excelente sinal. Nas semanas seguintes, Juliana passou por sessões intensivas de terapia visual.
Dia após dia, hora após hora, aprendia a interpretar as manchas de luz e sombra que agora invadiam seu mundo. Era um processo lento, às vezes frustrante, mas cada pequeno progresso era celebrado como uma grande vitória. 4 meses após a cirurgia, muito além do tempo inicialmente previsto para a estadia, Juliana já conseguia distinguir formas básicas, identificar algumas cores primárias e, com a ajuda de óculos especiais, até mesmo reconhecer rostos familiares a curta distância. "Quero voltar para o Brasil", disse ela uma tarde, após mais uma sessão de terapia. "Quero ver o tio Silvio. Quero cantar para ele, mas desta vez vendo seu rosto." Cleide entrou em contato com Silvio, que imediatamente providenciou a volta delas. "Tenho uma surpresa para vocês", disse ele, misterioso. Algo que estava preparando durante todo esse tempo. O voo de retorno foi uma experiência mágica para Juliana. Pela primeira vez, podia ver as nuvens pela janela do avião, o azul infinito do céu, o sol que tanto imaginou em suas canções. "É muito mais bonito do que eu imaginava, mamãe", dizia ela, o rosto colado à janela. "Parece um mar de algodão." Ao desembarcarem no aeroporto de Guarulhos, foram recebidas por uma multidão. Fãs, repórteres e, à frente de todos, Silvio Santos em pessoa, com seu inconfundível microfone na mão. "Senhoras e senhores", anunciou ele, como se estivesse apresentando seu programa, "recebam com muito carinho nossa pequena cantora, que agora pode ver um pouquinho do mundo que sempre encantou com sua voz." Juliana, ainda não acostumada com tantos estímulos visuais, apertou a mão da mãe com força. As luzes, as cores, os movimentos, tudo era intenso demais para quem havia vivido na escuridão por 6 anos. "Mamãe, qual deles é o tio Silvio?" perguntou ela, confusa com tantos rostos. Cleide apontou para o homem de cabelos grisalhos, que se aproximava delas com os braços abertos. "Aquele, filha, aquele de camisa azul clara." Juliana estreitou os olhos, tentando focar. Quando finalmente conseguiu distinguir o rosto de Silvio, abriu um sorriso radiante. "O sorriso dele é igual à voz", exclamou ela com a simplicidade encantadora das crianças. Silvio chegou até elas e se abaixou para ficar na altura de Juliana. "E então, pequena cantora, está conseguindo me ver?" Juliana estendeu a mão trêmula e tocou o rosto de Silvio com delicadeza, como fazia quando queria ver alguém antes da cirurgia. Seus dedos percorreram as linhas de expressão, as sobrancelhas grossas, o queixo marcante. "Agora estou vendo com os olhos também, tio Silvio", disse ela, com lágrimas escorrendo pelo rosto. "E o senhor é ainda mais bonito do que imaginei." Não havia um olho seco no saguão do aeroporto naquele momento. Câmeras capturavam a cena emocionante que seria transmitida para todo o Brasil naquela noite. "Tenho uma surpresa para você", disse Silvio, enxugando discretamente uma lágrima. Na verdade, 2 surpresas. A primeira surpresa veio logo ali mesmo. Silvio entregou a Juliana um convite oficial para participar do especial de fim de ano do SBT, onde ela cantaria ao lado de grandes nomes da música brasileira. A segunda surpresa, porém, seria revelada apenas no dia seguinte. Depois de uma noite de descanso na nova casa que Silvio havia providenciado para elas, um apartamento confortável em um bairro tranquilo de São Paulo, mãe e filha foram levadas até a sede do SBT. No estacionamento, um ônibus escolar customizado aguardava. Nas laterais estava pintado: Fundação Olhos da Alma, Unidade Móvel de Atendimento. "O que é isso, tio Silvio?" perguntou Juliana, admirando as cores vibrantes do veículo. "Esta, minha querida, é a sua herança", respondeu ele orgulhoso. "Enquanto você estava nos Estados Unidos, criamos a Fundação Olhos da Alma. Este ônibus é nossa primeira unidade móvel. Vai percorrer o Brasil inteiro, levando atendimento oftalmológico gratuito para crianças que, como você, precisam apenas de uma oportunidade para enxergar o mundo,
Cleide cobriu a boca com as mãos, emocionada demais para falar. E tem mais, continuou Silvio, guiando-as para dentro do ônibus. Conseguimos parcerias com hospitais e médicos em todo o país. 5 crianças já foram enviadas para o mesmo tratamento que você fez, Juliana, e outras 15 estão na fila. O interior do ônibus era impressionante. Equipamentos oftalmológicos de última geração, uma pequena sala de atendimento e, no fundo, um estúdio de gravação em miniatura. Um estúdio? Perguntou Cleide confusa. Silvio sorriu, colocando a mão no ombro de Juliana. Porque esta fundação não vai apenas ajudar crianças a enxergarem, mas também a descobrirem seus talentos. Como você fez, Juliana? Cada criança atendida terá a oportunidade de gravar uma canção, um poema, contar uma história, o que quiser. E esses talentos serão divulgados no nosso programa. Virando-se para Juliana, ele completou. Porque a verdadeira visão, minha pequena, vem de dentro. Você me ensinou isso. Você enxergava o mundo com sua alma muito antes de poder ver com os olhos. O impacto da Fundação Olhos da Alma foi imediato e transformador. Nos meses seguintes, o ônibus percorreu dezenas de cidades brasileiras, levando esperança a famílias que, como Cleide e Juliana, viviam em condições precárias e sem acesso a tratamentos especializados. No especial de fim de ano, Juliana subiu ao palco para cantar O que é, de Gonzaguinha, a mesma música que cantava no parque quando Silvio a encontrou. Desta vez, porém, ela podia ver a plateia que a aplaudia de pé, podia ver as luzes do palco, podia ver o rosto emocionado de Silvio na primeira fila. Antes de começar a cantar, ela fez um breve discurso que não estava no roteiro. Antes, quando eu não podia ver, imaginava o mundo através das canções. E sabe de uma coisa? O mundo real é ainda mais bonito. Mas descobri que a visão mais importante não é a dos olhos, mas a do coração. E o tio Silvio tem a visão mais bonita que já conheci. Ele enxerga possibilidades onde outros veem problemas, enxerga talentos onde outros veem limitações. Olhando diretamente para Silvio, com seus olhos agora capazes de distinguir o rosto dele, ela concluiu. Obrigada por me ensinar que a verdadeira riqueza não está no que temos, mas no que podemos dar. Como o Senhor sempre diz, a felicidade só é real quando compartilhada. Naquela noite, quando o especial foi ao ar, o Brasil inteiro conheceu a história completa de Juliana e Silvio. O documentário produzido pela equipe do SBT, mostrando toda a jornada, desde o encontro no parque até o retorno triunfal dos Estados Unidos, bateu recordes de audiência. Mas o maior impacto foi nas doações para a Fundação Olhos da Alma. Em apenas uma semana, após a exibição do programa, mais de 15 milhões foram arrecadados, permitindo a expansão do projeto para outras áreas além da oftalmologia, incluindo atendimento a crianças com diferentes tipos de deficiência. Silvio, em uma entrevista após o sucesso do especial, foi questionado sobre por que dedicava tanto tempo e recursos a causas sociais, quando já tinha conquistado tanto na vida. Sabe, respondeu ele com aquele sorriso característico. Comecei vendendo canetas na rua, literalmente de porta em porta. Não tinha nada. E um dia um senhor comprou todas as minhas canetas. Todas. Não porque precisasse, mas porque viu em mim algo que nem eu mesmo via ainda. Fez uma pausa, lembrando-se daquele momento distante. Ele me disse, rapaz, você tem algo especial. Não é a caneta que você vende, é o sonho que vem junto com ela. Nunca esqueci isso. E quando encontrei Juliana cantando por moedinhas no parque, vi nela o que aquele homem viu em mim, alguém com um dom especial, que só precisava de uma oportunidade. O repórter, emocionado com a história, perguntou qual mensagem Silvio gostaria de deixar para os brasileiros. Que todos nós temos 2 olhos mais um só coração, e é com ele que devemos enxergar o mundo. Foi isso que Juliana me ensinou, com sua voz de anjo e sua alma luminosa.
E é isso que espero que todos aprendam com ela também. Um ano após o início da Fundação Olhos da Alma, uma cerimônia especial foi realizada no Teatro Municipal de São Paulo. Mais de 100 crianças que haviam sido atendidas pelo projeto estavam presentes, muitas delas agora capazes de enxergar, pelo menos parcialmente, graças aos tratamentos proporcionados. No palco, Silvio Santos, já com a saúde um pouco mais frágil devido à idade avançada, mas com o mesmo carisma de sempre, anunciou que a fundação se tornaria seu principal legado. Construí um império de comunicação, é verdade. Fiz programas, lancei produtos, criei empresas. Mas nada disso se compara ao sorriso de uma criança que pode ver o rosto da mãe pela primeira vez. Nada se compara à alegria de um pequeno artista que descobre seu talento e tem a chance de mostrá-lo ao mundo. Olhando para Juliana, que estava sentada na primeira fila ao lado de Cleide, ele continuou: "Esta menina me ensinou que a verdadeira visão não depende dos olhos, que podemos enxergar com o coração, com a alma, e que nossa passagem por este mundo só faz sentido se pudermos iluminar o caminho para os outros." Juliana, agora com 7 anos, já não era mais a menininha tímida que cantava por moedinhas no parque. Com a visão parcialmente recuperada e um futuro promissor pela frente, ela havia se tornado um símbolo de esperança para milhares de crianças brasileiras. Naquela noite, quando subiu ao palco para cantar ao lado de Silvio, não era mais apenas uma pequena cantora cega, mas uma estrela em ascensão, com luz própria. Uma luz que vinha de dentro, que sempre esteve lá, e que agora podia iluminar o caminho de tantos outros. "Tio Silvio", disse ela, segurando a mão do apresentador no palco, "o senhor sempre fala que eu mudei sua vida. Mas a verdade é que o Senhor não apenas mudou a minha vida, o Senhor me deu uma vida nova." E juntos, diante de uma plateia emocionada, cantaram "Como é grande o meu amor por você", de Roberto Carlos. Uma canção que falava não apenas do amor entre duas pessoas, mas do amor que pode transformar uma sociedade inteira quando canalizado através da generosidade e da empatia. Enquanto as últimas notas ecoavam pelo teatro, Silvio olhou para Juliana com os olhos marejados. "Sabe, pequena, sempre me perguntam qual é o segredo da felicidade. Durante anos não soube responder, mas agora sei." "Qual é, tio Silvio?" perguntou ela curiosa. "É poder olhar para trás no fim da vida e ver que fizemos diferença na vida de alguém, que deixamos o mundo um pouquinho melhor do que o encontramos." E naquele momento, sob os aplausos emocionados da plateia, tanto Silvio quanto Juliana sabiam que haviam descoberto não apenas a visão dos olhos, mas a verdadeira visão da alma, aquela que enxerga além das aparências, além das limitações e que pode transformar a escuridão mais profunda na luz mais brilhante. Nos anos que se seguiram, a Fundação Olhos da Alma se expandiu para todo o Brasil e, eventualmente, para outros países da América Latina. Tornou-se um dos maiores legados de Silvio Santos, não apenas como empresário e comunicador, mas como ser humano. E Juliana, a pequena cantora que um dia pedira moedinhas no parque, cresceu para se tornar embaixadora da Fundação, usando sua história e seu talento para inspirar milhões de pessoas a enxergarem além das limitações e a acreditarem que, com apoio e oportunidade, todos os sonhos são possíveis. Como Silvio Santos gostava de dizer em seus últimos anos de vida, repetindo uma das lições mais importantes que aprendera em sua jornada: "Não é o quanto vemos que importa, mas como enxergamos o mundo. E a visão mais poderosa é aquela que vem do coração." Foi essa visão que uniu um dos maiores comunicadores do Brasil a uma pequena menina cega. Foi essa visão que transformou 2 vidas e, através delas, milhares de outras. Foi essa visão que provou que, mesmo na escuridão mais profunda, existe sempre a possibilidade de luz. Basta haver alguém disposto a estender a mão e acreditar.
E essa, talvez, seja a maior herança que Silvio Santos deixou para o Brasil. A certeza de que a verdadeira riqueza não está nos bens materiais que acumulamos, mas nas vidas que tocamos, nas oportunidades que criamos, na luz que espalhamos pelo caminho. Como Juliana cantava, com sua voz angelical que agora ecoava em auditórios lotados por todo o país, a vida é bonita, vale a pena viver. E graças ao encontro improvável entre um apresentador de TV e uma menininha cega que cantava por moedinhas, milhares de brasileiros puderam descobrir que, de fato, a vida pode ser muito bonita quando olhada através dos olhos da alma. E aí, essa história tocou seu coração? Se você também se emocionou com a jornada da pequena Juliana e a generosidade do nosso querido Silvio Santos, deixe seu like e compartilhe nos comentários o que mais te emocionou. Você sente saudades dos domingos com Silvio em nossas telinhas? Qual sua lembrança mais especial dele, alegrando nossas tardes? Talvez você ou alguém da sua família também tenha sido tocado pela bondade dele em algum momento. Cada história como essa mantém vivo o legado desse homem extraordinário que marcou gerações. Se inscreva no canal para mais histórias que aquecem a alma e nos fazem acreditar no melhor da humanidade. O Brasil tem saudades do seu Mauê. E você?